tira a farinha de trigo, não basta você só trocar a farinha de trigo. Uai, Gabriela, como assim, gente? Se eu tiro a farinha de trigo, tem que colocar mais o quê? Quando a gente tira a farinha de trigo, a gente vai adicionar estrutura, elasticidade, maciez. Só que para a gente ter uma textura ainda melhor, uma textura perfeita, a gente pode e deve adicionar outras coisas, que eu chamo de aditivos. Alguns aditivos, tá? Não é somente esse, mas eu trouxe um exemplo aqui para vocês começarem a entender sobre isso. O exemplo que eu trouxe são as farinhas de oleaginosas. Quem é que sabe aí o que são farinhas de oleaginosas? Amêndoa, castanha de caju, castanha do Pará, pistache, nozes, macadâmia, avelã, são oleaginosas, tá? É a categoria de sementes de castanhas que tem um alto teor de gordura. Então, se eu adiciono uma pequena proporção, e aí a proporção depende da sua receita, na minha massa, junto com o mix correto, eu vou ter um resultado final mais macio, mais fofinho, mais úmido. Porque a farinha de oleaginosa, ela é rica em gorduras, proteínas e gorduras boas, tá? Proteínas, e vai trazer essas características para o resultado final. Então, a gente vai ter um bolo mais macio, mais úmido e melhor. Quando a gente consegue trazer mais umidade para as nossas massas, a gente aumenta a durabilidade do nosso produto. Então, a gente tem um bolo que fica macio e úmido por mais dias, por mais tempo. Boa, lembrei de uma coisa. Você trocou a farinha de trigo por farinha de arroz. Só. No primeiro dia que você faz essa receita, seja ela pão, seja ela bolo, ela já vai ficar farelenta e mais seca. Não tem como não ficar. Agora, no dia seguinte, vai ficar um pedaço de tijolo esse seu bolo e esse seu pão. Porque você usou só farinha de arroz, que não agrega liga, que não agrega maciez, que não agrega umidade. Ela só dá estrutura, suporte para a massa. Então, se o seu produto tá ficando duro no dia seguinte, uma das razões é você usar só um tipo de farinha para trocar a farinha de trigo. Segunda razão, não usar um aditivo para melhorar essa textura do resultado final. Entenderam, gente? Que não é só trocar farinha de trigo por outra farinha sem glúten. É simples, né? Você pode estar pensando, nossa, mas é muito difícil. Não é difícil, é simples. Quando você entende o que está fazendo. Por isso que eu sempre, em toda live, eu falo sobre isso. Porque você tem que fazer isso entrar na sua mente. Você precisa saber o que está fazendo. Entender o que você está adicionando na sua receita. Senão, meu amor, o resultado não vem. Meu amor foi no sentido carinhoso, tá, gente? Não foi irônico, não. É sério. Você precisa entender o que está fazendo. Porque aqui no sem glúten, no sem leite, tem mais especificidade. Tem mais nuances que a gente precisa entender. Técnicas diferentes, ingredientes diferentes. E se a gente vai com a mesma cabeça do com farinha de trigo, do com glúten, nosso resultado vai ficar horroroso. Eu sei disso porque eu fazia assim antes. Quando eu comecei, eu só usava farinha de arroz. Eu escolhi as receitas que levavam só farinha de arroz. Por quê? Porque eu queria mais praticidade. Eu queria usar só uma farinha para substituir a farinha de trigo. Pronto. Dava certo? Claro que não. Meu resultado ficou horroroso. Tem uma amiga minha que ela também é celíaca. E ela começou a fazer umas receitas de pães. E aí um belo dia ela me falou, olha, amiga, meus pães estão ficando muito duros. Eu não sei o que está acontecendo. Aí eu perguntei para ela, como é que você está deixando essa massa? Ela, eu faço igual os pães com farinha de trigo, né? Eu dou uma amassada ali, não gruda na mão, é uma textura mais consistente. Eu falei, tá aí o erro. Porque aqui é diferente.
No sem glúten é diferente. A gente tem farinhas diferentes, uma combinação, não é uma única farinha. A gente tem outros ingredientes que vão alterar esse ponto de massa. Então, se tiver mais seco, seu resultado vai ficar mais seco também. Então, são coisinhas pequenas que a gente precisa entender e que vão fazer total diferença no resultado final. E que, ao contrário do que você imagina, não são difíceis de aprender, de entender. Porque depois que você começa a pesquisar, a conhecer os ingredientes, tudo vai tendo uma lógica na sua cabeça, porque faz muito sentido. A farinha de arroz é a farinha mais seca. Ela dá suporte para a massa, mas não dá elasticidade. Então eu tenho que usar outra farinha para trazer essa elasticidade para a massa. O bolo vai ficar com miolo macio. Como? Se a minha farinha de arroz não tá maciez, se o polvilho doce não dá tanta maciez. Ele tem outra função principal. Então eu tenho que colocar outra farinha para trazer essa característica de miolo macio. Entende como faz sentido? Tem lógica. E é simples. É simples, desde que você saiba qual é exatamente o passo a passo que você deve seguir.